Vamos falar hoje como ficar bem vivendo sozinha ou sozinho num outro país ou numa outra cidade. Como você estar bem com você mesmo, com a sua própria companhia. Eu sou a Nilda Lourenço, para quem não me conhece. Eu tenho 61, que eu fiz anteontem. Eu fiz aniversário no dia 26 de outubro. Eu completei 61 anos e imigrei com 56 aqui para Portugal. Eu já tinha imigrado antes para a França, quando eu tinha 33 anos. Naquela época eu era solteira, sozinha, não tinha marido, não tinha filhos e não existia rede social, não existia nem o telefone, nem o telemóvel, nem o celular na época que eu imigrei para a França sozinha. Foi uma imigração diferente, né? Mas foi uma imigração, porque eu fui a trabalho, eu fui com um contrato de trabalho de 2 anos, que é como expatriada pela empresa Alcatel Telecomunicações, uma empresa francesa, a trabalho, mas foi uma imigração sozinha. Não tinha, era na época que não tinha e-mail ainda, que para mandar era tudo por carta. Então, para mandar uma carta para minha mãe, por exemplo, demorava 20 dias para chegar. Eu estava em Paris, escrevia a carta, ela recebia em 20 dias. Amigos, toda a minha família era assim, que a gente se comunicava por cartas. E eu chegava, ia direto lá na caixinha de correio para ver se tinha carta todo dia. Ficava feliz com cada carta que chegava. Para telefonar, eu, como trabalhava numa empresa de telecomunicações, eu tinha essa facilidade. Eu podia telefonar para o Brasil, era como se fosse uma ligação local, não tinha custo, então eu tinha esse conforto de poder falar por telefone. Mas é claro que eu não ficava falando, né? Porque eu estava trabalhando durante o dia e era só da empresa que eu tinha essa possibilidade de fazer, quando eu estava dentro da Alcatel, né? Se eu estivesse na minha casa ou qualquer outro lugar, seria uma ligação interurbana, seria caríssimo, e naquela época ainda não tinha nem o telefone celular. Eu me lembro que aí no Brasil, né, começou o GSM no ano 2000, eu sei porque fui eu que implementei ainda a logística no Brasil, da Alcatel, e aqui na França, quando eu estava aqui, que eu trabalhava no escritório, eu já tinha o telefone celular, que era aqueles que chamam, né, de tijolão da Nokia, era aqueles telefones da Nokia, já tinha aqui, mas o GSM no Brasil começou só no ano 2000, o meu primeiro celular no Brasil foi depois, quando eu retornei para o Brasil, que eu fui ter o primeiro celular, que acho que foi no ano 2000, que naquela época ter um telefone era um patrimônio, né? Pelo menos lá no Brasil era assim. Era um patrimônio que comprava para pagar em não sei quantas vezes. Era bem complicado comprar um telefone naquela época. Telefone fixo, telefone celular, era assim. Para quem é da minha época, para as pessoas mais velhas, vão saber o que eu tô falando, né? Depois, hoje todo mundo tem celular, todo mundo tira foto onde tá. Naquela época eu tirava foto com aqueles filmes da Kodak. Eu gastava o meu salário que eu recebia aqui na Alcatel em Paris, eu gastava todo com viagens e com filmes da Kodak. Gastava para revelar, para fazer aqueles álbuns, tanto é que hoje é tanto álbum, eu vim para Portugal, não tenho nada aqui, né? Ficou tudo no forro do telhado da casa do meu irmão, na chácara, caixas, mais caixas, o que vai fazer com esse monte de foto, né? Ninguém vai querer olhar minhas fotos. Quem vai perder tempo lá olhando as minhas fotos da época que eu era mais nova, da época que eu morava na Europa? Ninguém, né? Então, a vida muda, né? O mercado muda, o mundo muda, a tecnologia é uma loucura, né? Se você for pensar em tudo isso, né? Tanto é que quando eu tava para mudar para Portugal, eu joguei muitas fotos, porque eram caixas, eu tinha acho que uns 25 álbuns de fotografias. O que eu ganhava aqui, morando aqui em Paris naquela época, que eu morei 2 anos, era só viajando e comprando filmes, e revelando, fazendo álbuns de fotografia. A minha preocupação com o meu dinheiro era essa, tá? E claro, eu
eu vim com tudo pago pela empresa, eu pagava o meu apartamento lá no Brasil, eu já morava sozinha nessa época, tinha o meu apartamento, eu fechei o meu apartamento, eu não aluguei, é claro, porque se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu teria alugado, porque eu deixei meu apartamento fechado por 2 anos, era um apartamento novo, foi o meu primeiro apartamento quando eu fui morar sozinha, né, no Brasil, e eu não tinha ele todo mobiliado ainda, eu cobri tudo com lençol e fechei o apartamento e fui embora e continuei pagando. O apartamento em si, ele já estava pago, estava tudo quitado, mas eu continuei pagando o condomínio mesmo estando morando em Paris. Por quê? Porque eu tinha muitos ciúmes do meu apartamento, foi o primeiro apartamento que eu comprei e esse apartamento era o meu xodó, morria de ciúmes dele, né? Porque foi uma conquista minha, uma conquista assim, eu sozinha consegui comprar aquele apartamento, né? Com muito esforço, com muito sacrifício e com aquela cabeça que eu tinha na época, eu fechei o apartamento, eu não quis alugar, porque eu pensava, quando eu voltar, eu quero meu apartamento novinho, do jeito que eu deixei, aí vou acabar de mobiliar, enfim. E fui morar em Paris sozinha. E foi muito difícil, os 5 primeiros meses que eu estava lá, eu ficava dentro de casa, eu limpava muito bem o apartamento, brilhava, deixava meu apartamento brilhando. Pra mim só, né? Porque ninguém ia lá, não conhecia ninguém. Eu estava num país onde eu não falava nem francês, não falava língua. E foi muito difícil os 5 primeiros meses, até eu resolver, até virar chave na minha cabeça que enquanto eu ficasse lá no apartamento eu não ia conseguir fazer amizade, me socializar. Eu trabalhava, né, durante o dia numa empresa, na Alcatel, lá em Paris, que era a headquarter, a matriz, né, ficar em Paris. E de dia eu tava com as pessoas da Alcatel, tinha uma portuguesa lá, que é minha amiga até hoje, que foi muito importante para mim nessa fase, porque ela conversava muito comigo em português, era a única que falava a minha língua. A única não, tinha mais 2 portugueses na Alcatel, mas ela que era a minha amiga, que estava ali comigo todos os dias. E era aquela pessoa que eu podia contar para dar risada, para me distrair, era ela. Só que à noite eu ia para minha casa e já batia aquela solidão de novo, aquela tristeza. Naquela época eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, claro, né? Foi com essas experiências que eu tenho a cabeça que eu tenho hoje. Hoje eu sou, hoje minha cabeça, tudo que eu penso é de acordo com tudo que eu vivi, né? Que hoje eu tenho 61 anos e esta época eu tinha 33 quando eu fui morar sozinha na França. Então, é claro que batia aquela solidão. Eu demorei 2 meses para dar resposta se eu ia ou não para a França. Quando eu recebi a proposta, eu era compradora na Alcatel em São Paulo, eu era compradora internacional de semicondutores. Eu comprava componentes eletrônicos para a fábrica, para abastecer a fábrica da Alcatel lá no Brasil, para ela construir os equipamentos de telecomunicações para fornecer para os clientes no Brasil, que era a Telemar, a Embratel, a Telefônica, enfim, era isso que eu fazia. Eu recebi a proposta para morar em Paris, para trabalhar, né, na área de compras da Alcatel, e lá em Paris eu compraria no mercado europeu e exportaria para o Brasil, com a intenção de reduzir o custo dos componentes, os custos da produção da Alcatel Brasil. Então, a proposta era essa, eu estava aqui na Europa, seria mais fácil, né, para eu fazer todas as compras, eu atendia só a Alcatel Brasil, daqui de Paris eu atendia só o Brasil. E comprava aqui e fornecia, exportava para o Brasil, era isso que eu fazia, para reduzir o custo, tá? Então eu sabia que era um trabalho bastante interessante, eu sabia que eu ia crescer profissionalmente, o meu diretor me dava muito apoio, o meu diretor da Alcatel no Brasil, ele me apoiava muito, ele confiava muito em mim, e ele que foi uma pessoa muito importante nesta fase da minha vida, né? Porque se não fosse ele eu não teria conseguido ficar em Paris, eu não teria conseguido contornar, administrar toda aquela solidão, aquela tristeza que eu tinha, né, de estar num país longe da minha família é muito grande, longe de todo mundo, e
A única certeza que eu tinha que esse diretor me passava é que que eu transformaria a minha vida, eu me transformaria como mulher, como ser humano, como pessoa, o autoconhecimento, a bagagem que eu levaria comigo quando eu voltasse para o Brasil. Então, eu ouvia esses conselhos, eu confiava muito nesse diretor, porque eu sabia que ele queria o meu bem, e com isso eu ia aguentando cada dia. Eu tinha dia que, falando com ele por telefone sobre o trabalho, eu chorava, falava que eu não estava aguentando mais, que eu não aguentava ficar mais nenhum dia. Na Alcatel, por exemplo, poucos falavam, só tinha essa portuguesa que falava português, eu tinha que me virar com o inglês, e porque muitos não falavam inglês dentro da Alcatel, muitos não falavam inglês, então muitos estavam ali no mesmo ambiente que eu e eu não podia conversar porque eu não falava a língua deles e eles não falavam a minha, e eles não falavam inglês. Então, com quem falava inglês, eu conversava em inglês. Com portugueses, é claro, com essa minha amiga, que foi muito importante para mim. Beijo, Ivone. Vou até te copiar, vou até compartilhar com você esse vídeo, porque eu tô falando de você e sei que você vai gostar dessa fase, que você vai gostar de lembrar dessa fase nossa. Então, essa amiga era muito importante para mim, realmente. Mas, voltando, eu coloquei na minha cabeça, quando eu cheguei lá, que eu só sairia, ia começar a viajar, iria conhecer Paris, conhecer a Europa, depois que eu fizesse amizades, né? Quer dizer, naquela época, eu dependia emocionalmente de outras pessoas para poder ser feliz. Dependia emocionalmente, dependia de ter amigas para viajar, para ir para o cinema, para fazer qualquer coisa fora daquele básico do dia a dia. Eu era dependente emocional, eu não sabia o que fazer sozinha. Então, eu ficava em casa, limpando o apartamento, esperando fazer amizade. Até que, de repente, veio um clique na minha mente. Se eu ficar dentro do apartamento, limpando o meu apartamento, eu não vou conhecer ninguém, eu não vou me socializar, eu não vou me adaptar, eu vou ficar ali deprimida ou vou ficar doente, né? Então, eu decidi mudar completamente a partir desse momento. Eu estava com 5 meses na Alcatel, tá? Eu comecei a estudar, eu comecei a fazer Sorbonne, que a Alcatel pagava também. Eu estudei La Civilisation Française na Sorbonne, tá? Na Universidade de Paris. E para aprender a falar o francês, a cultura, e a Alcatel financiou esse curso para mim, que foi maravilhoso, La Civilisation Française. Eu estudei por quase 1 ano na Sorbonne de Paris. Foi lá que eu desenvolvi muito, que eu aprendi muito a falar, escrever. Eu, com 9 meses em Paris, eu já falava, eu já entendia tudo. Eu fazia as reuniões já em francês. Com 4 meses lá, eu já falava bastante coisa, mas eu falava tudo errado, porque quando eu dei a resposta para a Alcatel, que eu aceitaria, eu já comecei a estudar francês por conta própria. Eu comprei um livro do Método Assimil, que é maravilhoso para aprender qualquer língua sozinho, e comecei. Eu escutava direto aquelas, na época era aqueles que você colocava fita e ficava ouvindo, esqueci até o nome já, de tantos anos que faz, Walkman, não sei se é isso, acho que é Walkman, né? E eu usava isso direto, e daí eu comecei a estudar com uma professora particular em São Paulo, né? 1 mês antes de viajar. Mas 1 mês não dá pra você aprender nada. Aprendi a falar bonjour, ça va, merci, era isso que eu aprendi a falar. Mas eu, com esse meu livro do Método Assimil, que é um livro autodidático, assim que eu cheguei em Paris, eu não parava de ler, eu ia trabalhar de metrô, no metrô eu tava ouvindo, no final de semana eu ia pro parque e levava eles. No verão, colocava uma toalha, ficava ouvindo, estudava francês o dia inteiro. De repente, eu estava no meu apartamento à noite, foi com próximo de 9 meses de Paris, tá? Eu estava passando a minha roupa para trabalhar no dia seguinte, né? Porque eu entrava no apartamento, já ligava a televisão, deixava o jornal, Le Journal, bem alto, né? Porque meu apartamento não era grande, era um estúdio de 55 metros quadrados. Até era grande por ser Paris, por eu morar sozinha. Eu estava morando muito bem em Paris, tá? No 16e arrondissement, para quem conhece Paris. É um quartier chique, como eu falava, um quartier très chique.
E eu tava lá passando a minha roupa para trabalhar no dia seguinte, fazendo a janta e sempre ouvindo tudo francês. Quando eu fui para lá, eu levei um monte de fitas, de CDs em português, músicas brasileiras. Nunca usei, nunca ouvi nada. Eu só ouvia francês direto para aprender logo a língua. A minha pressa era falar francês logo para me libertar, para não depender de ninguém. E com 9 meses, eu passando a roupa, de repente eu percebi que eu estava entendendo tudo na televisão. Foi uma sensação, gente. Quando eu tô falando aqui, eu sinto aquilo que eu senti naquele momento, uma sensação tão maravilhosa de liberdade. Eu falei, meu Deus, eu tô entendendo tudo, tô entendendo tudo. Foi tão maravilhoso, é uma sensação indescritível. Quem já passou por isso sabe o que eu tô falando, mas quem nunca passou, é difícil entender a sensação que eu tive naquele momento de liberdade. E no dia seguinte eu fui trabalhar, eu já estava entendendo tudo. Na hora do almoço, na Alcatel, né, no restaurante, era aquela mesa cheia de mulheres. Elas davam risada, elas falavam. Até antes de eu descobrir que eu entendia tudo, eu não entendia nada. Então elas sorriam, às vezes eu nem sabia se estavam falando de mim ou não. Às vezes eu ria junto só por rir, para ir no embalo, para ser simpática, mas não entendia nada do que elas estavam falando. Aí nesse dia, no dia seguinte, eu cheguei na hora do almoço, eu falei assim em francês, atenção, atenção, porque eu entendo tudo. Eu descobri ontem à noite que eu já sei tudo, que eu já consigo entender tudo. Atenção com o que vocês falam. Aí ficou todo mundo me olhando assim, né? Foi maravilhoso. Aí eu comecei a conversar em francês com todo mundo. Eu não misturava mais com inglês, porque com 4 meses lá, eu falava em francês com as pessoas que não sabiam falar a minha língua. Eu falava em inglês e misturava o francês, né? Eu falava francês, mas eu misturava inglês. Por exemplo, o tempo verbal, que eu não sabia em francês, eu colocava o will, o would, o inglês no meio para eles entenderem o que eu queria. Eu misturava tudo e conseguia me comunicar depois de 4 meses, mas porque eu estudava muito, então isso já foi um recorde aí, né? Aí quando eu comecei a entender tudo, era só francês, 100% em francês. As reuniões, quando fazíamos, muitas reuniões eram em inglês, e a partir daí começou a ser em francês, e foi tão maravilhoso. Eu me libertei com quase 9 meses falando tudo. Antes de morar na França, eu já viajava muito pela Alcatel. Eu ia para a França todo ano eu ia 2 vezes por ano, porque eu ia nas reuniões corporativas, porque como era headquarter lá, era lá que acontecia a compra corporativa do mundo Alcatel, acontecia lá as reuniões de negociações de custo com os fabricantes, eram todas em Paris. E eu ia, como eu era da área de compras, eu ia representar o Alcatel Brasil em Paris. Então todo ano eu viajava 2 vezes por ano, eu estava em Paris, às vezes eu estava em Madrid, às vezes eu estava em Zurique, na Suíça. Então eu viajava muito. Mas era aquela viagem, né, que eu ia, ficava 2 semanas, já fiquei até 1 mês e voltei, aquela viagem. Agora era diferente, eu ia a trabalho. Agora é diferente quando você mora, quando você chegou no país, está morando, e agora, né? E agora? É diferente. Então, com 5 meses eu decidi, a partir do momento, né, que eu decidi que se eu ficasse lá dentro do meu apartamento, nada ia acontecer, não ia fazer amizade, não ia me socializar, eu decidi entrar numa academia de ginástica para fazer ginástica com a intenção de conhecer pessoas, fazer amizades, já que ninguém ia bater na minha porta para a gente fazer amizade. Depois veio um feriadão de mês de maio, viajei para Veneza, minha primeira viagem internacional, depois de estar morando lá, foi para Veneza. E essa Ivone, a minha amiga, que me inspirava, que me falava, Nilda, vai conhecer esse lugar, agora vai conhecer esse, e eu ia na dela, ela ia me falando quais os lugares mais legais, que valeria a pena, né? Então eu fui fazer essa viagem para Veneza, e eu comprei passagens num trem de noite, eram 14 horas de viagem, não tem aquele TGV de Veneza, Paris, Veneza. Eu fui num trem de noite, era 14 horas de viagem, e Wagon-lit quer dizer vagões com camas, tá? Então eu peguei, tem com uma cama só, quanto mais privacidade, mais caro, né? Tem aquelas que eles chamam de couchette, que são vagões com 6 camas, como se fosse beliche, 6 pessoas. Eu também não queria, porque eu não queria ir com um monte de gente que eu não
conhecia. Eu peguei um com 2 camas e foi uma holandesa comigo. E eu amei, foi a primeira viagem que eu fiz internacional, foi a primeira vez que eu decidi conhecer lá fora sem depender de ninguém. Foi maravilhoso, foi com essa holandesa, estava sozinha também, então nós conversamos. Depois, na hora do jantar, eu fui lá no restaurante, jantei, eu fui sozinha. Ela não foi jantar comigo no restaurante. Eu lembro que eu comi massa, que eu tomei uma taça de vinho sozinha. Eu me senti tão bem, gente, tão bem. É a primeira vez que eu tive coragem de fazer isso. Então, tudo tá na mente. A hora que você decide, a hora que você põe na mente que você não depende mais emocionalmente de ninguém, que você se ama, que você ama a sua companhia, que você está com a melhor companhia, que é você, você não se preocupa mais se tem alguém com você ou não. E depois, com o tempo, quando você descobre o quanto maravilhoso é essa libertação, essa independência emocional, essa independência de você ter alguém com você, de você poder fazer tudo sozinha, o problema tá aí, você não quer mais saber de ninguém, tá? Você quer ir pro cinema sozinha, pro teatro sozinha, é muito mais eu, tá? Experiência própria. Bom, falando dessa viagem, né? Fui, tomei vinho, adorei. Fui dormir, depois de manhã vinha o concierge do trem, né? Acordar, entregar os nossos passaportes, vinha o café da manhã. E nisso tudo não tinha Facebook, Instagram, nada para eu postar, para eu mostrar tudo que estava acontecendo, onde eu tava, né? Não existia nada disso, é uma pena, né? Porque eu viajei um monte, eu teria muito conteúdo hoje, né? Se fosse nos dias de hoje, né? E aí eu tirava muita foto, mandava foto para minha família do Brasil, enfim. Lá em Veneza eu conheci bastante brasileiros, eu via brasileiros ali, acabei fazendo algumas amizades ali, daí já muitas vezes eu não ia jantar sozinha, muitas vezes eu ia jantar sozinha. Eu lembro que antes de eu morar em Paris, quando eu viajava sozinha a trabalho, algumas que eu ia para França, às vezes eu ia para Bélgica, eu lembro que eu ia jantar sozinha no restaurante, né? Porque não tinha opção, não tinha ninguém para jantar comigo. Às vezes tinha alguém que queria algum fornecedor, mas no dia a dia ali eu tinha que me virar sozinha, né? Então eu ia jantar nos restaurantes sozinha e você vai se acostumando. Eu ia com um livro, né? Como eu não tinha celular, de hoje em dia você vai até entre famílias, eu acho muito desagradável, mas é assim, né? A tecnologia, né? As pessoas vão pro restaurante e ficam olhando no celular, não dá nem atenção uma para outra, não é assim? Fica todo mundo, às vezes você quer falar com a pessoa tá ali no celular, dá a impressão que você que tá incomodando a pessoa, e ao contrário, né? A pessoa que tá lá no celular, muitas vezes é uma falta de educação, né? Mesmo em família, marido, a mulher, às vezes ao invés de estar conversando, tá curtindo, falando alguma coisa, tá lá vendo no celular, vendo Instagram, Facebook, sei lá o que, né? E naquela época não tinha nada disso, então eu pegava um livro, eu me virava muito bem com o meu livro, eu andava sempre com uma agendinha, uma agenda, né? Muitas vezes eu estava lendo e muitas vezes eu estava escrevendo o que estava acontecendo, e isso me fez assim, muita coisa ficou na minha memória com essa atitude minha. De hoje em dia é o celular, como eu falei. Naquela época eu disfarçava a minha solidão, ou estava me autoconhecendo, me desenvolvendo ali com o meu livro ou com a minha agenda que eu escrevia, né? Um caderno e uma caneta. Eu sempre tinha um caderninho, uma caneta e um livro. Era o meu companheiro para restaurantes, para eu não ficar lá. Às vezes você está lá no restaurante olhando as pessoas acompanhadas, aí você não sabe para onde olha, onde põe a mão, tá se sentindo a coitadinha que tá sozinha, né? Aí você disfarça, né? Mas eu percebia que também quando você começa a ir sozinha, você percebe também que tem outras pessoas sozinhas, que não é só você que tá naquela situação. Assim como eu ia a trabalho e tinha que jantar sozinha, tinha outras, eu via homens sozinhos, mulher é muito pouco, eu via mais homens, tá? Mas comecei a me sentir bem, eu comecei a me sentir bem e ver que isso é normal, que eu também posso, que eu também podia viajar sozinha, comer sozinha, que eu não dependia de ninguém, que eu podia pagar, que eu não dependia de dar satisfação. Essa liberdade me fazia muito bem. De eu poder estar no restaurante sozinha, inclusive, de eu poder ir ao cinema sozinha.
Então, depois que você descobre o quanto é bom você estar sozinho, difícil é você se acostumar com outra pessoa. Por exemplo, cinema. Eu adoro até hoje o cinema sozinho, gente. Agora, depois que eu casei, que eu tenho filho, é muito difícil, né? Eu poder estar sozinho, estar sozinha, né? E ainda hoje eu sinto falta de ficar um pouco sozinha, porque eu vivi mais sozinha do que acompanhada. Eu vivi 16 anos sozinha. Eu me separei do meu primeiro marido. Eu me separei no dia da morte do Senna. Eu tinha, acho que 31 anos naquela época, no dia que o Senna morreu, hein? Eu não sabia se eu chorava pela morte do Senna ou pelo fim do meu casamento, né? Foi o dia que eu saí de casa, que eu saí da minha casa, deixei meu ex-marido sozinho. E eu adoro quando eu tô sozinha, quando meu filho tá na escola, que meu marido tá trabalhando, que eu tô em casa sozinha, que eu posso estar comigo mesma. Eu adoro, mesmo cinema sozinha. Eu me apaixonei por ir ao museu sozinha. Depois que eu me libertei, depois dessa viagem para Veneza, eu comecei a traçar planos para mim. Eu queria conhecer, fui vendo todos os museus que tinha em Paris, né? Falei, vou conhecer esse, e todo fim de semana eu já sabia qual museu ia conhecer. Isso vai te dando uma motivação, você vai assim descobrindo quanto é bom você ficar mais culta, você se desenvolver culturalmente. Então eu comecei eu tinha um guia, né, quais museus conhecerem. Naquela época era todo guia, né, pesava 2 quilos, eu acho, eu com aquele peso para lá para cá, mas olha, ia pintando cada um, e quando você vai pintando, vai marcando, é uma delícia, porque daí você fica louca para ver o próximo. Aí chega o fim de semana, eu tomava meu café da manhã, me arrumava. Se tivesse frio, inverno, melhor ainda, porque no museu é quentinho, né? Eu pegava o metrô, ia para o museu, falava, hoje eu vou visitar o Museu do Louvre. O Museu do Louvre é imenso. Eu fui 3 finais de semana, sábado e domingo direto, e não consegui visitar inteirinho o Museu do Louvre. O Museu d'Orsay, eu conheci o Museu d'Orsay todinho em um fim de semana, sábado e domingo, os 2 dias direto para conhecer, mas eu conhecia tudo. Eu falava, esse fim de semana eu vou conhecer esse museu, e nisso você vai esquecendo aquela necessidade de ter alguém com você. Eu fui aprendendo a viajar, depois minha segunda viagem foi nos Alpes, na França, no esqui. Eu fui esquiar no Clube Med. Era um hotel onde não tinha crianças, era somente solteiros, para solteiros. E eu peguei também mais uma vez um quarto com mais uma pessoa, porque se você pega sozinho fica mais caro, né? Quanto mais gente, mais barato. Eu peguei um quarto para 2 pessoas, uma pessoa que eu não conhecia e foi a Veronique. Eu me lembro até hoje, essas coisas a gente nunca esquece, fica na memória, tá? E era uma francesa também, que estava sozinha, queria fazer amizade. Aí essa Veronique, ela me acompanhava no jantar, em tudo, no jantar, no cassino, na balada, a gente ia dançar à noite lá no Clube Med, 9 dias, tá? No 5º dia foi o dia que eu consegui ficar de pé com aquela bota no gelo, no esqui, tá? Eu tinha pesadelos, eu morria de medo de morrer, porque eu tinha medo de cair aqueles penhascos. Gente, que sofrimento. Mas quando eu consegui pela primeira vez ficar de pé, ai, tirei foto, aí eu no esqui. Aí eu fui conseguindo depois deslizar assim no esqui devagarzinho. Então, assim, gente, eu não vou contar tudo aqui, né? Eu tenho 1000 histórias para contar para vocês. Adoraria contar, porque é uma delícia para mim relembrar tudo isso. Mas assim, se eu for contar tudo, tem que fazer série, né? Um Netflix para contar minhas histórias aqui, tá? Mas foi mais para mostrar para vocês que para você se dar bem, para você ficar bem sozinha, é você arrumar atividades, eu diria, interesses, entendeu? Traçar planos para você conseguir, porque se você não tiver planos, você não tiver nada, visualizar nada para você realizar, ficar monótono, aí é tédio, é só tédio, e você se deprime e você não se dá a oportunidade de conhecer, tá? Você não pode depender de ninguém para realizar os seus sonhos. O sonho é seu. Os desejos são seus, não é de outra pessoa. Às vezes você tem vontade de fazer uma viagem, por exemplo, só que você vai depender de amigos. Amigo, às vezes a pessoa não tem dinheiro, você tem dinheiro. Às vezes a pessoa quer ir para um outro lugar, você quer ir para o outro. Então, às vezes não bate, é incompatibilidade
e sonhos. Então não bate sua vontade com a vontade do outro. Você quer ir para um lugar, a pessoa quer ir para o outro. Você tem dinheiro para ir, a pessoa não tem. E aí se você fica, ela não vai, também não vou, você não faz nada, você não realiza nada. Você vai ficar à mercê das pessoas poderem ir com você para você realizar aquilo que você quer. Então você tem que ir sozinho, fazer o que você tem vontade, realizar seu sonho, desde que você seja prudente, que você se organize, que você faça o seu planejamento. Mas para você ficar bem, para você se dar bem, para você crescer como pessoa, como ser humano, para você evoluir, você tem que ter planos, tá? Como eu falei, às vezes eu ia num lugar, ia com meu caderninho e ia escrevendo, né? Eu lembro um restaurante que eu tava na Bélgica, sozinha. E chovia, fazia muito frio, escuro. Aí eu escrevia, agora são 4 da tarde, estou no restaurante tal, 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 na praça tal, aqui assim, com muitos quadros na parede, é um restaurante do ano tal, tá muito frio, tô tomando a cerveja tal. Gente, eu escrevia, fazia um diário, a coisa mais gostosa. E aí a comida chega, você come sua comida e aquilo lá você guarda. Até hoje eu tenho... Às vezes eu escrevia naquele, sabe aquele negócio que você põe o copo em cima para não manchar a mesa? Porta-copo, acho que é isso, né? Que tinha, né, nos restaurantes. Eu escrevia, pegava um desse, ia escrevendo, levava ele de lembrança, de souvenir. E assim eu fui me acostumando a ficar sozinha, a jantar sozinha nos restaurantes, a viajar sozinha, a ir ao cinema sozinha. Meu marido, por exemplo, eu ia pro cinema com ele, eu adoro sentar lá atrás e no meio do cinema, porque eu quero ter a tela toda, eu quero estar bem centralizada. Meu marido já não. Ele gosta de ficar na beiradinha para ser o primeiro a sair e qualquer coisa, né? Acho que se pegar fogo, né? Deus me livre se pegar fogo no cinema, para ele estar perto da porta. Ele tinha fobia de ficar lá no meio. Eu achava um saco. Toda vez que eu ia com ele, eu achava um saco, porque eu tinha que sentar num lugar diferente daquilo que eu gostava. Imagina, 16 anos, eu morando sozinha, acostumada a escolher o meu lugar, onde eu queria sentar. De repente tem alguém, tem que sentar lá na beirada. Então eu cheguei à conclusão que até ir pro cinema adorava ir ao cinema sozinha, pro teatro sozinha. Outra coisa, às vezes você vai no cinema, chega em cima da hora, não tem lugar para sentar os dois juntos, não é assim? Mas se você tá sozinho, sempre vai ter um lugarzinho para você no cinema. Eu amava isso. Teatro, a mesma coisa. Às vezes não tem lugar mais, tem um lugarzinho. Vai ter um lugarzinho para você. Você senta onde você quer, você escolhe o lugar que você quer, você come o que você quer, você só coloca na sua geladeira o que você quer. Gente, essa liberdade é maravilhosa. Morar, ficar sozinha, é solidão ou é solitude? Porque tem uma grande diferença. Solidão é você estar sozinha, você se sentir sozinha, você se sentir mal, você não estar bem com você mesma. Solitude é você estar sozinha e estar muito bem com a sua própria companhia. É você se sentir muito bem acompanhada, é você se amar. É o que eu sinto por mim, tá? Me sinto muito bem sozinha. Claro, tenho minha família, sou muito grata a Deus, né? Porque eu era muito egoísta, adorava ficar sozinha. Então eu era muito egoísta. Para me adaptar com o casamento foi muito difícil, tá? Uma outra hora eu falo sobre isso também. Para eu casar, fiquei 2 meses sem dormir depois que eu casei. Porque foi difícil me adaptar com alguém, tá? Então, ficar sozinho é maravilhoso, só que vicia. Depois é difícil para você se acostumar, tá? Tem o lado bom, o lado ruim, né? Então é isso, gente. Você se amar, você descobrir, e é com isso que você descobre mesmo, é sofrendo, é curtindo o sofrimento. Você vai ter vergonha de sair sozinha, vergonha de entrar no restaurante, vergonha de ficar na fila do cinema. Depois que você descobre o quanto é bom, não tem volta. É maravilhoso. É só isso que eu posso falar para vocês. Então, imigrar é a mesma coisa. É você se amar, se sentir bem na sua companhia. Já trabalha isso aí, se você tem dificuldade para estar sozinha, já trabalha isso aí na sua cabeça antes de vir. Comece ao cinema sozinha. Comece a fazer tudo sozinha.
Gente, é maravilhoso, tá? Eu adoraria depois você poder voltar aqui e me contar como é que foi. Gente, eu vou parar por aqui porque o vídeo tá tão longo, é um assunto tão bom que eu adoro falar sobre isso, tá? Se vocês gostam desse tipo de assunto, com as minhas experiências, escreve aí nos comentários que eu venho aqui e começo a falar da minha experiência. Tem muita coisa pra contar, eu tenho muita história pra contar pra vocês, muito, muito, muito mesmo. E histórias que eu adoro falar, porque pra mim hoje vale testemunho, que na época foi sofrimento e que hoje eu sou quem eu sou, forte do jeito que eu sou, por tudo que eu passei, por todas essas dificuldades que eu já passei na minha vida. Comenta aí como que você se sente sozinha, se você já faz muita coisa sozinha, se você já mora sozinha, se você gosta de ir ao cinema sozinho, se você tem alguma dificuldade, viajar sozinha, o que que você acha de fazer tudo sozinha? Como você se sente estando sozinha? Escreve aí que eu tô muito curiosa para saber, tá? Às vezes para mim o que é óbvio não é óbvio para você. Então eu ficaria muito feliz se você comentar aqui para mim o que que você acha, tá? Independente da idade, tá? Tudo isso que eu falei independe da idade, tá bom, gente? Faça seu comentário, dá seu like. Se você não é inscrito ainda, se inscreva aí no meu canal, por favorzinho, dá uma forcinha aí pra mim. E você se inscrevendo, o YouTube vai te avisar cada vez que eu publicar um vídeo, pra você não perder nada, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Um beijo, amo vocês!